A Decor é líder mundial em produtos para decoração de festas. Estamos empolgados em anunciar nossa mais nova linha de produtos para Criciúma e região. De camisetas personalizadas a guarda-sóis, gazebos, cadeiras e toalhas de praia, bolsas térmicas e copos ecológicos. Oferecemos uma variedade incrível de opções. Nós temos tudo o que você precisa para tornar seus momentos especiais ainda mais memoráveis. Explore o universo de soluções que a Decor tem a oferecer. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra um mundo de possibilidades com a Decor. Redação SC Todo Dia. Redação SC Todo Dia. Olá, muito boa tarde. Quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025. Agora são 2 horas em ponto e esse é o Redação SC Todo Dia. Em Criciúma está marcando agora 24 graus. Um homem de 34 anos foi preso nesta quarta-feira em posse de um arsenal de armas de fogo. O caso ocorreu em Sombrio, cidade do extremo sul catarinense. Policiais foram até a casa do indivíduo e, tanto na residência quanto nos arredores do imóvel, encontraram um total de 3 pistolas, um revólver e até mesmo um fuzil, além de diversas munições. Todos os itens foram apreendidos. A Polícia Militar de Santa Catarina, por meio da Polícia Militar Ambiental, executou uma operação de fiscalização nesta terça-feira nas regiões de Florianópolis e Balneário Camboriú. A ação teve como objetivo garantir o cumprimento do período de defeso do camarão, proibindo a pesca irregular para proteger as espécies e o meio ambiente. As equipes atuaram tanto por mar quanto por terra. Um avião com 64 pessoas a bordo caiu no rio Potomac, em Washington, D.C., após colidir no ar com um helicóptero do Exército dos Estados Unidos. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira, próximo ao Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington. Equipes de resgate trabalham sob temperaturas congelantes para localizar vítimas. Até o momento, 19 corpos foram retirados do rio, segundo a rede CBS. A cotação do dólar é de R$ 5,92 e é sempre bom lembrar, a Rádio Cidade em Dia 89.1 FM acompanha você onde estiver. Estamos no YouTube, Facebook, aplicativos, Twitter e Instagram, sempre como Rádio Cidade em Dia. Fique sempre bem informado com Redação SC Todo Dia ou no portal sctododia.com.br, SC Todo Dia, ligados em tudo. Redação SC Todo Dia. Para enfrentar os dias quentes de verão, mantenha o ar-condicionado do seu carro em dia e tenha mais saúde e bom desempenho do seu automóvel. No Machado Ar Automotivo você conta também com serviço de higienização, arrefecimento, ar quente, tudo isso com a qualidade dos melhores profissionais e peças de procedência garantida, serviços exclusivos e muito mais. Venha para o Machado Ar Automotivo, ar puro e conforto que você merece. Descida da Álvaro Catão, em Criciúma. Comemorando 50 anos de experiência e evolução, a Iraí Rolamentos é sinônimo de qualidade e sucesso, sendo uma das maiores lojas de rolamentos do sul do Brasil. Distribuidor dos rolamentos NTN, SNR, retentores Sabó e Save, parafusos, correntes de transmissão, correias, variedade em ferramentas e muito mais. Temos os melhores produtos do mercado com preço competitivo e agilidade na entrega. Na Iraí, tudo gira melhor. Avenida Centenário, em Criciúma. Fone 3403-3000. Uma tarde de informação para você ver e ouvir. Boa tarde, Cidade. Duas horas e 4 minutos, quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Boa Tarde Cidade. Eu sou o Paulo Monteiro e vou te fazer companhia a partir de agora. Em Criciúma, neste momento, está marcando 25 graus. O programa Boa Tarde Cidade faz parte da programação da Rádio Cidade em Dia, mais um produto do Grupo Catarinense de Rádios. Os trabalhos técnicos do programa estão nas mãos de Felipe Cardoso, com produção de João Save. Lembrando que você acompanha a nossa programação pelo 89.1 FM e também pelas redes sociais, sempre em @Rádio Cidade em Dia. E claro, para mandar uma mensagem, dar alguma sugestão pra gente ou mandar aquele abraço, é só entrar em contato pelo WhatsApp. O nosso número é o 991564777. Muito bem, vamos aos destaques do Boa Tarde Cidade desta quinta-feira.
Desde o último fim de semana, vem repercutindo em nível internacional uma crise diplomática entre Estados Unidos e Colômbia por conta de declarações dos presidentes Donald Trump e Gustavo Petro. Os governos fizeram ameaças, um para com os outros, com relação ao aumento de taxas e também deportações de imigrantes. Mas o que exatamente aconteceu e qual foi o desfecho? Como que isso pode impactar, inclusive, a relação de outros países latino-americanos com os Estados Unidos, por exemplo? A gente vai abordar esse assunto em seguida, em conversa com o cientista político Túlio Ribeiro. E a Secretaria de Saúde de Morro da Fumaça dará sequência neste ano de 2025 a uma iniciativa própria que é considerada pioneira no Brasil. Trata-se do projeto Coração do Futuro, que tem como principal objetivo monitorar pacientes com idades entre 40 e 80 anos com consultas no âmbito da cardiologia. A secretária de Saúde do município, Lucilane Antunes, conversa conosco em instantes para explicar como funciona exatamente esse projeto. E o Sebrae, em parceria com a FCDL de Santa Catarina, a FEComércio e o Senac, anunciou recentemente o lançamento de mais uma edição do Lucra Mais, um programa que tem como objetivo fortalecer a gestão de micro e pequenas empresas do comércio catarinense. Neste ano serão disponibilizadas até 810 vagas em 27 municípios do estado. A Tatiane Carvalho, analista de negócios do Sebrae de Santa Catarina, vai nos dar mais detalhes sobre esse projeto em seguida. Muito bem, se instaurou uma polêmica nas redes sociais nos últimos dias por conta de uma declaração da atriz Cláudia Raia em entrevista a um canal de TV de Portugal, onde ela disse que deu de presente para sua filha de 12 anos, quando tinha 12 anos a sua filha, um vibrador. O depoimento gerou uma série de comentários negativos, questionando ser certo ou não apresentar um sextoy para um adolescente nessa idade, por exemplo. Pois bem, a gente vai abordar esse assunto em conversa com a Márcia Atik, ela que é psicóloga clínica e também terapeuta sexual e de casal. Tudo isso e muito mais no Boa Tarde Cidade de hoje, que só está começando. Informação no seu tempo, para você ver e ouvir. Na Cidade em Dia. Notícia e entretenimento na medida certa. Boa Tarde Cidade. Muito bem, 2h07, partindo agora para os destaques do dia, tudo que foi informação em Criciúma e região nas últimas horas. A Secretaria de Saúde de Criciúma segue em busca de um novo espaço para o funcionamento do CAPS 3. Vamos lembrar que a estrutura do CAPS 3, o Centro de Atendimento Psicossocial, foi interditada no ano passado por conta de questões físicas mesmo, da própria estrutura, e desde então o atendimento estava sendo dividido entre outras unidades, ou seja, recebe algumas pessoas do CAPS 3 do CAPS 1, outras pessoas do CAPS 3 do CAPS 2 e por aí vai. O secretário de Saúde do município, David Freitas, falou sobre como está essa busca por um novo espaço para ser a sede do CAPS 3 em Criciúma. Na verdade, é uma preocupação aí grande da Secretaria de Saúde, bem como também do nosso governo, do prefeito Vaguinho, também do vice Salésio, a reabertura desse serviço. A gente estava aí programado para fazer a reabertura do CAPS 3, essa nova estrutura, agora final de janeiro, porém, como toda obra, toda reforma, a gente teve ali uma situação que vai atrasar aí, acreditamos que uma média de mais uns 20, 30 dias para a gente conseguir reabrir esse serviço, em virtude de um atraso com relação à questão da obra, mas todo o espaço já está praticamente pronto ali, um espaço com mais de 1.000 metros quadrados, com um espaço muito adequado para comportar todo esse serviço e toda a necessidade desse serviço, lembrar que os pacientes hoje estão sendo atendidos ali na estrutura do CAPS 2, que fica aqui no bairro Michel, então não estão sendo totalmente desassistidos, a gente está dando essa assistência durante todo esse período aí que esse serviço ficou fechado. E lembrar também que a gente demorou, na verdade, um pouco, para conseguir encontrar, na verdade, esse espaço adequado, porque a gente precisava de um espaço com mais de 1.000 metros quadrados, com mais de 8 banheiros, então não é um espaço assim tão fácil para ser encontrado, Então foi quase que eu mesmo fui mais de 20 imóveis, por exemplo, para conseguir encontrar esse espaço adequado para esse serviço. Os que a gente encontrou, a gente teve que fazer várias adequações também, de reforma no próprio prédio, Então, mas agora o prédio vai ficar ali muito bem localizado, próximo à Avenida Centenário,
com mais de 1.000 metros quadrados, como falei, com uma estrutura bem adequada para conseguir comportar a necessidade desse serviço e a importância desse serviço também. E como disse o prefeito Vaguinho e o nosso vice Salésio também estão preocupados e estão acompanhando todo esse processo. O secretário David também comentou sobre uma questão preocupante envolvendo números de tentativas de suicídio em Criciúma, se um certo aumento desse número teria ou não relação com, por exemplo, a falta de um CAPS 3 aqui na cidade, mas principalmente como o município vem acompanhando esses dados aqui em Criciúma. Na verdade, esse aumento da questão do suicídio, ele não é de agora, né? Ele já é uma situação que a gente vem acompanhando e monitorando e ao mesmo tempo criando serviços, ampliando os serviços, né? É uma realidade nacional essa questão da saúde mental que está bem prevalente, principalmente após a pandemia, né? Tanto é que a gente, no próximo mês de fevereiro, vamos inaugurar um serviço que ele vai ser uma ponte também aí vinculado aos nossos 4 CAPs, né? Para dar um apoio ainda mais a essa questão da saúde mental. Então, no próximo mês a gente deve estar inaugurando um novo serviço vinculado à saúde mental, tendo em vista toda essa necessidade aí, essa grande demanda relacionada à saúde mental, né? Então o governo do nosso prefeito Vaguinho tem dado aí um olhar bem significativo essa bandeira da saúde mental, e a gente tem ampliado e conversado muito a respeito da questão dos CAPs, principalmente, né, de novas estruturas. Inclusive recentemente eu estive visitando um município de Joinville também, que é o único município do estado de Santa Catarina que tem toda a rede de saúde mental implantada, né? Assim como Criciúma também, mas eles lá têm alguns serviços a mais e que nós vamos estar implantando aqui de forma a melhorar e ampliar esses serviços, visando aí esse aumento significativo que a gente vem encontrando, né? Então a gente vem planejando e já nos próximos meses vamos estar aí com alguns serviços à disposição também, de forma a colaborar nessa situação desse aumento aí da saúde mental, além também do atendimento de psicólogo, do atendimento de psiquiatra e outros atendimentos voltados à questão da saúde mental também. Esse então David Freitas, ele que é secretário de saúde aqui de Criciúma, falando sobre 2 assuntos que têm relação com a saúde mental, psicossocial de muitas pessoas aqui da cidade, a nova estrutura que vai abrigar o atendimento do CAPS 3 aqui em Criciúma e também a questão envolvendo números de suicídio, saúde mental e como o município acompanha esses dados e planeja, né, projetos para o âmbito da saúde mental. 2h12, seguimos com mais informações aqui no programa, mudando de assunto, falar sobre cooperativismo, isso porque a Cooperativa de Energia de Forquilinha, está convocando seus as pessoas que fazem parte, né, da cooperativa para a realização de uma Assembleia Geral Ordinária. O presidente da cooperativa, o Rogério Feller, concedeu entrevista hoje mais cedo aqui no Dia com a Cidade e falou sobre qual será o assunto, né, quais assuntos serão tratados nesta Assembleia. Sim, nós temos, né, já publicado no edital de convocação a prestação de conta do exercício de 2024, o plano de metas para o exercício de 2025, houve uma única chapa inscrita para o Conselho Fiscal, então nós vamos eleger o Conselho por aclamação na Assembleia, né? Isso consta do nosso estatuto. E prestar maiores informações ao nosso cooperado, que certamente vai nos prestigiar nesta nossa Assembleia que acontece dia 31, às 19 horas, na sede social dos colaboradores da Coopera. O presidente Rogério Feller também falou sobre a situação econômica da Coopera e como isso deve ser abordado, inclusive, nessa Assembleia. Vai ser um ponto bastante importante. Houve grandes debates ano passado, né, por volta da nossa eleição, mas as contas que nós vamos apresentar agora para o nosso cooperado, elas são muito positivas. Nós recuperamos muito bem o equilíbrio econômico-financeiro da Coopera, está muito bem, com recursos já aplicados para serem destinados à construção da nossa subestação em Criciúma. Então, os números estão muito bem, né? E ainda poderiam estar muito melhores, mas nós
quando do reajuste tarifário que recebemos agora em setembro do ano passado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a mesma nos autorizou um reajuste de 17% no preço da energia. E nós nos reunimos aqui com nossos conselhos e aplicamos apenas 5% de reajuste, porque nós não queremos penalizar o nosso associado, né? Embora o reajuste estava autorizado pelo órgão regulador, mas nós decidimos aqui pelo Conselho de Administração de aplicar apenas 5%. Mas mesmo assim a cooperativa está muito bem equilibrada, está sanada, né? E agora os investimentos que são necessários ser feitos nos próximos anos, que certamente o principal deles é a nossa subestação em Criciúma, e devemos estar iniciando ela logo após a realização da Assembleia agora, mês de março, abril aí, nós já estamos iniciando a construção. Então, as contas que nós vamos apresentar também são com números bastante positivos, né? Bastante investimento realizado, enfim, são números muito bons que a gente vai apresentar para o nosso cooperado. Esse então Rogério Feller, presidente da Coopera, dando mais informações sobre essa Assembleia Geral que vai acontecer no dia 31, ou seja, nessa sexta-feira, com os cooperados da Cooperativa de Energia de Forquilinha. 2h16, mudando de assunto, falar sobre política e uma pauta, né? Algumas pautas que estiveram em destaque neste fim de semana, nesses últimos dias, na verdade, em Florianópolis, mas que dizem respeito à região da AMESC, do extremo sul catarinense. O deputado estadual Zé Milton Schaeffer, do PP, esteve nesta semana reunido com o secretário de Estado da Infraestrutura, Gerry Comper, para tratar de algumas pautas envolvendo a região da AMESC. Uma delas foi a questão da construção de uma ciclovia na SC 447. Vamos ouvir então o que disse o deputado Zé Milton Schaeffer. Foi uma audiência bastante produtiva, contou com a presença de diversas lideranças políticas e comunitárias, e nós saímos da audiência com um cronograma para reavaliação do projeto, corrigir alguns erros que tinham no projeto inicial, que foram apontados pelo Tribunal de Contas, e a Secretaria de Infraestrutura, através do secretário Gerry Comper, assumiu o compromisso de, em 90 dias, deixar o projeto totalmente refeito, planilha de cálculo, em condições para ser lançado o edital de licitação. O deputado estadual Zé Milton Schaeffer também falou sobre outra pauta que tratou lá em Florianópolis e que diz respeito ao extremo sul, que é a questão da construção da ponte de Ilhas. A que ponto, né? Em que ponto anda essa construção? Antes disso, ele falou também sobre a existência de recursos para a realização dessas obras, em especial da ciclovia. Se o secretário Gerry Comper de Infraestrutura confirmou então que temos recursos para a construção dessa ciclovia. Não, ele acenou com uma conversa que eu também tive uma conversa com o governador e ele também teve a respeito disso. E o governador sinaliza, né, positivamente com o recurso. Claro que em determinada época do ano pode haver algum problema, mas nós queremos, se possível, tão logo o projeto esteja concluído, marcar uma audiência com o governador Jorginho Mello para startarmos aí o processo licitatório. A Secretaria de Infraestrutura, ela já está preparada para licitar. Então o projeto vai ficar pronto, toda a documentação para o edital, e aí só a última palavra do governador. Mas o próprio governador tem, numa conversa que tivemos com ele individualmente, né, ele cita que essa seria uma obra que ele daria prioridade esse ano para licitar ali na região. E por fim, o deputado falou sobre essa questão envolvendo a construção da ponte de Ilhas, né? Avança, não avança, fica parado, tem toda a parte da estrutura parada para essa construção. Em que pé está a construção da ponte de Ilhas e o que o Estado também pode contribuir nesse sentido? Esse assunto nós estamos tratando, foi entregue um documento a ele para reabrir o tema. Nós vamos ter que trazer esse tema novamente para a pauta do governo do Estado e também da Prefeitura de Araranguá, né? Tem a questão do projeto em que o prefeito tem que ser feito um novo projeto, de acordo com a concepção da atual administração
do município de Araranguá, para que posteriormente a gente chegue até o governador. A gente está participando de alguns atos, é uma obra prioritária, é uma obra de um valor um pouco maior, mas que precisa ter um projeto executivo pronto para que a gente converse com o governador. Nesta última semana, no mesmo momento que eu falei sobre a ciclovia, também conversei com o governador Jorginho Melo sobre a ponte, né, que dá acesso a ilhas em Araranguá. Ele está ciente, está consciente desse projeto e falou que no momento mais oportuno, quando tiver o projeto, a gente pode sentar e discutir esse assunto. Muito bem, esse então o deputado estadual Zé Milton Schaefer, do PP, esteve reunido com o secretário da Infraestrutura, Jerry Comper, tratando de uma série de assuntos referentes a obras no extremo sul catarinense. 2h20. O ministro Márcio França, do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresas de Pequeno Porte, concedeu uma entrevista hoje a rádios de todo o Brasil, em uma iniciativa da Secretaria de Comunicação, onde ministros respondem a questionamentos da imprensa nacional, chamado de Bom Dia Ministro. A Rádio Cidade em Dia foi a única a participar no estado de Santa Catarina e questionamos o ministro sobre a visão dele e da sua pasta para o fomento de negócios do ramo da tecnologia, tendo como referência o Parque Empresarial de Criciúma. Criciúma está lançando um parque empresarial e que pretende construir ali, receber somente empreendimentos do ramo da inovação, da tecnologia, empreendimentos que gerem uma economia mais limpa. O ministro então falou qual a visão da sua pasta para que se possa fomentar e atender essas empresas e empreendimentos que trabalhem com tecnologia e inovação. Se as empresas forem faturarem até 4.800, estão dentro do nosso ministério. As startups também estão dentro do nosso ministério. As cooperativas também estão dentro do ministério. Os autônomos também estão dentro do ministério. Quer dizer, embora seja um ministério novo, ele abrange temas muito concretos, como é o caso das startups que tem surgido aí no Brasil inteiro, e nós queremos lançar editais, inclusive, porque muita gente lança um plano assim digital, de modernidade, enfim, mas depois aquele programa fica meio encostado num canto qualquer e não tem para quem vender. Então o governo quer também fazer uma espécie de chamamento aonde nós vamos dar para vocês que mexem com tecnologia, nós vamos dar a demanda que nós precisamos. E se vocês tiverem capacidade, vocês produzem e nós compramos. Então a gente compra aquilo on demand, né? Quer dizer, eu demando de você a compra, já sabendo que você tem para quem vender, né? Isso, o poder público é um grande incentivador de compras. Imagine quanto que se compra em todas as áreas no poder público federal, estadual, municipal. Eu dei só esse exemplo das pequenas reformas. Você imagina o tempo todo, em todos os prédios públicos, o quanto que se pinta, o quanto que se arruma de ar-condicionado, o quanto que se troca de eletricidade, o quanto que você conserta um detalhe qualquer. Se a pessoa tiver um cadastro direitinho, ela pode prestar esse serviço e, além disso, vai servir para ela ter um certo prestígio, porque a pessoa fala, olha, eu sou um prestador de serviço do Banco do Brasil, da Petrobras, da Agência Nacional de sei lá o que, de tecnologia. Quer dizer, então serve também como um carimbo de qualidade da sua prestação de serviço, né? Esse então, o ministro Márcio França, ministro do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, falando sobre a sua visão e a visão da sua pasta para fomentar empresas do ramo da tecnologia, óbvio, empreendimentos que se enquadram aí nesse limite de renda que a sua pasta, o seu ministério trabalha normalmente. Muito bem, 2h24. O prefeito de Lauro Miller, Valdir Fontanella, tomou posse hoje pela manhã como presidente da ANREC, Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Mais cedo ele esteve aqui na Rádio Cidade em Dia e falou sobre um desafio que conseguiu superar logo de imediato, trazer todos os prefeitos, todos os municípios da região de volta para a associação. Quem lembra das últimas 2 gestões sabe que essa foi uma dificuldade, né? 5 prefeitos saíram, aos poucos um ou outro foram voltando. Agora o Valdir Fontanella retorna aí enquanto prefeito de Lauro Miller, presidente da ANREC, já consegue esse feito de colocar todos os 12 municípios de volta à associação. Foi uma conversa bastante cordial, né?
Eu dizia deles, na minha campanha lá no meu município, que eu ia trabalhar muito com o diálogo, né? E eu acho que eu fiz isso também aqui na REC, porque quando me deparei que o meu partido me elegeu como um possível candidato da REC, eu me deparei com essa situação. Até então não tinha muito conhecimento do que estava acontecendo. Aí começamos a trabalhar em função dessa união. Foi difícil, mas graças a Deus, e Ele está sempre do nosso lado, fez com que a gente pudesse convencer os prefeitos para que nós possamos ter uma entidade mais forte. Por quê? O Sul perdeu muito com esses 2 anos de afastamento dos prefeitos. Principalmente o prefeito aqui da região de Criciúma, que o Criciúma sozinho é tanto igual quanto os demais 11 municípios. Então, isso faz uma falta muito grande. Graças a Deus, o prefeito Clésio Salvário nos ajudou a contornar essa situação e hoje, graças a Deus, estamos aí todos juntos buscando melhorias para a nossa região. O presidente da REC, prefeito Lauro Miller e Valdir Fontanella, que também falou sobre o quão mais fácil é para a REC, para a associação, a partir do momento em que todos os municípios estão envolvidos das pautas da associação. Eu acho que agora nós temos que trabalhar num todo. A região sul precisa de muito, nós temos que se desenvolver bastante. Nós temos várias demandas que estão emperradas aí, né? Esse terminal do contorno viário aqui de Criciúma, isso aqui é complicado, cara. As pessoas que saem da região de Lauro Miller, Treviso, Siderópolis, que vão a BR-101, é difícil esse transtorno. Caminhões é mais difícil ainda. O senhor tem o exemplo dos caminhões, né? O caminhão é coisa muito difícil. Né? É muito difícil. E hoje, por exemplo, o trânsito de Criciúma está muito pesado. E se nós tivermos o contorno viário, tranquilo, a chance de acidente é menor, o tempo é menor. Hoje tudo é muito baseado em tempo, a gente sempre tem pouco tempo. Então nós temos que ter uma condição melhor para que nós possamos nos dirigir bem melhor. Né? A continuação da via rápida. Via rápida, até o Rincão. Até o Rincão. Olha a dificuldade com que as pessoas têm para ir ao nosso balneário. Para nós, se nós falamos muito em turismo, nós temos que dar condição para as pessoas. Se as pessoas pegam 2 horas de fila para andar 6, 7 quilômetros, elas não voltam nunca mais. Essa é a minha concepção. Esse então, o prefeito de Lauro Miller, Valdir Fontanella, assumiu hoje a presidência da REC, Associação dos Municípios da Região Carbonífera, falando sobre esse desafio já superado, né, antes mesmo de tomar posse, que é iniciar o seu mandato com os 12 municípios da região fazendo parte da ANREC. 2h28, vamos com a previsão do tempo. Ronaldo Coutinho chega por aqui para atualizar o clima na cidade. Clima na cidade. Tudo sobre o tempo. Patrocínio Capotas do Vale, referência nacional em capotas de fibra e também toda a linha de acessórios para picape. Capotas do Vale em Içara e Araranguá. Visite o site capotasdovale.com.br. Segue com um tempo assim bem confortável para verão, né? Máximas aí que podem não passar de 26, 27 graus. Ainda tem condição de alguma chuva com ou sem trovada à tarde, períodos de tempo seco, pouco ou nenhum sol. Mantém para amanhã um tempo melhor, o sol aparece mais, ainda tem momentos bons de nublado, um pouco mais quente em relação a hoje, mas abaixo do normal. De manhã a chance de chuva é pequena, de tarde pode ter pancadas isoladas, com ou sem trovada. Sábado e domingo, boa parte se aproveita e a chuva até aparece do meio da tarde para a noite. Alguns vão ter chuva, até com alguma força, outros nada. Temperatura de final de verão, não passa muito de 27 e 30 se chegar. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Super promoção Capotas do Vale 2025. Nesse ano, a Capotas do Vale irá sortear 3 vale-compras de R$15 mil, 3 motos e um carro 0 km. A cada R$500 em compras em qualquer uma das lojas da Capotas do Vale, você ganha um cupom para concorrer. Quanto mais você compra, maiores as suas chances de ganhar. Equipe sua picape com os melhores acessórios e ainda concorra a esses prêmios imperdíveis. Capotas do Vale, tudo para sua picape e muito mais. Esse então, Ronaldo Coutinho, ele que volta ao longo do dia aqui na programação da Rádio Cidade. 2h29, vamos para um rápido intervalo, logo mais voltamos com mais informações e notícias aqui no Boa Tarde Cidade.
Notícias do governo de Santa Catarina. Você sabia? Em 2024, a dengue provocou mais de 340 mortes em Santa Catarina. E a culpa não é do mosquito, é de quem não combate a água parada. E você sozinho pode fazer muito para ajudar a combater a dengue. A dengue mata e ajudando a acabar com os mosquitos, você pode salvar vidas, incluindo a sua. Governo de Santa Catarina. Para o Grupo RAC, contribuir para a preservação do meio ambiente que vivemos é mais que um compromisso diário. É disponibilizar a municípios, comércio e indústrias completas soluções em coleta, gerenciamento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, ajudando a promover o desenvolvimento sustentável de nossa região e a melhorar a qualidade de vida de todos nós e das futuras gerações. Grupo RAC, preservar o meio ambiente é o nosso compromisso. Para você pedreiro, carpinteiro, metalúrgico, teleentulho ou original de Criciúma, anote o número 999848069. Vai construir ou reformar e não sabe o que fazer com os entulhos? Teleentulho. Sua empresa necessita do descarte correto dos resíduos? Chame o Teleentulho, mas o original de Criciúma, em sua casa, em seu sítio ou na sua obra. Vai de caçamba amarela com as cores do tigre. Vai com o Teleentulho, o original. Fone 999848069. Spiller Esportes. Materiais esportivos você vai encontrar na Spiller Esportes, venha comprovar. Muito mais conforto e mais qualidade. Spiller Esportes, muito mais variedade. Bora, 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 qualidade é nosso forte. Bora, bora, bora pra Spiller Esportes. Bora, 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 não perca tempo não. Spiller Esportes é a melhor opção. Telefone WhatsApp 489-9679-7077. Bora, bora, bora pra Spiller Esportes. Você acompanhou o vovô e o papai, ajudou a escrever e saber muito mais. Apagou todos os erros, pintou felicidade, subtraiu tristezas, somou amizades. Na Fátima Papelaria você encontra todo tipo de material escolar, cadernos, livros didáticos, mochilas e muito mais. Fátima Papelaria, no centro de Criciúma, Nações Shopping e no calçadão de Araranguá. Fátima Papelaria. Minuto Celesc. A Celesc tranquiliza clientes com problemas nas faturas por instabilidades no sistema. Sua energia não será cortada. As contas estão sendo reprocessadas com novos prazos de pagamento ou correção de valores. Pedimos que não vá até as lojas e acompanhe a liberação da sua fatura nos canais digitais. WhatsApp 48 998600067, site Call Center ou aplicativo Celesc. Agradecemos sua compreensão enquanto normalizamos a situação. Informação no seu tempo, para você ver e ouvir. Boa tarde, cidade. 2h33. Boa tarde, cidade, de volta aqui na Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelo YouTube e pelas redes sociais, sempre no @Rádio Cidade em Dia. Se quiser interagir conosco, é só enviar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o número 991564777. Nós continuamos juntos até as 3h55 da tarde. Muito bem, hora de falar sobre política internacional aqui no Boa Tarde Cidade. Quem vem acompanhando as principais manchetes do mundo nos últimos dias em específico, desde o fim de semana, tem percebido que houve um certo embate, uma confusão, uma briga, uma crise diplomática envolvendo o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que tem sido o centro das atenções desde que tomou posse em termos internacionais, e também o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que trocaram suas farpas, inclusive via tweets aí no X, na rede social antigamente conhecida como Twitter. Mas o que exatamente foi essa crise diplomática? É essa crise diplomática entre Colômbia e Estados Unidos? Como começou? E será que isso pode resultar, inclusive, em algum impacto de relacionamentos de outros países da América Latina com os Estados Unidos? Para falar sobre o assunto, a gente conversa a partir de agora com o Túlio Ribeiro, cientista político. Túlio, muito boa tarde. Sempre um prazer gigantesco conversar contigo, meu amigo. Muito boa tarde, Paulo. Prazer estar aqui de volta. Prazer ter você aqui de volta no Boa Tarde Cidade também, né? Depois das suas tão merecidas férias. Vamos embora falar sobre esse assunto que movimentou bastante aí no fim de semana. Pois é,
o Donald Trump, que desde que tomou posse, segue sendo o centro das atenções com frases, não diria exatamente problemáticas, mas polêmicas, uma frase polêmica seguida da outra, e uma das mais recentes envolvendo essa relação, o relacionamento com a Colômbia. Muita gente viu nos últimos dias, Túlio, que houve esse embate, mas nem todo mundo entendeu como que ele começou. O que exatamente foi essa crise diplomática que está sendo vivida entre os Estados Unidos e a Colômbia? Pois é, eu estive aqui na semana passada no Boa Tarde Cidade, que você não estava, né, e eu inclusive comentei isso. Parece que desde que o Trump assumiu, ele tem se esforçado bastante para ser o protagonista do mundo, né, e nesse fim de semana, no conflito dele com o presidente colombiano, não foi diferente disso. Então, para explicar aqui para o ouvinte que não entendeu o que aconteceu, porque de fato foi bastante confuso, bastante rápido tudo que se sucedeu, no domingo, no último dia 27 de janeiro, o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, ele se recusou a receber cidadãos colombianos que estavam sendo deportados pelos Estados Unidos de Trump nas novas políticas de imigração do governo estadunidense, que tem proposto essa deportação em massa de todos os imigrantes ilegais que residem hoje em dia nos Estados Unidos. Mas ele tem feito essas deportações em condições muito degradantes à dignidade humana, ferindo diversos direitos humanos. Foi o caso que aconteceu com os deportados brasileiros que chegaram no Brasil na noite do último sábado. O presidente colombiano falou que não, falou que o Trump não poderia agir dessa forma e rejeitou a entrada de aviões dos Estados Unidos com os deportados. Em resposta a essa rejeição, o Trump anunciou retaliações comerciais à Colômbia, retaliações comerciais e diplomáticas, como uma forma de pressão política mesmo. Ele tem usado bastante essa narrativa, esse discurso dele das taxações, como uma ferramenta de pressão política para fazer com que outros países cumpram com as suas vontades. E dito isso, o presidente colombiano não abaixou a cabeça para ele, né? Ele falou que não aceitaria esses imigrantes em condições não humanas, né? Se eles estivessem algemados, se eles estivessem sendo tratados mal dentro dessas aeronaves. E com isso o Trump respondeu que se ele agisse dessa forma, né, recusando esses deportados, os Estados Unidos taxaria em 25% todos os produtos vindo da Colômbia no primeiro ano, e no segundo ano essa taxação aumentaria para 50%, além de proibir viagens, revogar visto de funcionário do governo do Petro para entrar nos Estados Unidos, revogar vistos de apoiadores do Gustavo Petro. Tudo isso nesse sentido de fazer com que a Colômbia, de fato, cedesse à pressão política e recebesse esses deportados nos moldes que o Trump desejaria deportar as pessoas. Mas nesse contexto eu já acho importante pontuar desde já que a Colômbia é o país com mais relações com os Estados Unidos da América do Sul, principalmente porque tem um histórico muito forte da guerra ao narcotráfico, do combate às drogas e aos cartéis na Colômbia, que teve uma atuação muito forte dos Estados Unidos no país. É algo que, se o ouvinte já assistiu a série Narcos da Netflix, por exemplo, fica muito explícito ali. Então, os Estados Unidos têm esse histórico de relações muito importantes com a Colômbia, relações comerciais muito fortes, relações de combate ao narcotráfico, e que toda essa postura do Trump, que parece essa postura do valentão, né, da política internacional, a postura da pessoa que está ali para de fato só fazer com que obrigar o outro a agir da forma como ele pretende, né? Essa postura faria, por exemplo, traria algum tipo de prejuízo econômico para o próprio cidadão americano, como, por exemplo, no preço do café, que eles importam bastante da Colômbia e que encareceria bastante nos Estados Unidos. Diante dessa promessa de taxação de 25% em todos os produtos colombianos, o que o Gustavo Petro fez foi responder com um texto enorme no X, o antigo Twitter, provocando o presidente americano em vários sentidos, e que, de fato, em seguida, acabou fazendo com que tanto os Estados Unidos recuasse nas taxações, quanto também que o governo colombiano arrumasse alguma solução mais pacífica para lidar com isso, que foi enviando um avião da presidência para buscar esses deportados nos Estados Unidos. E, Túlio, claro que desde que o Donald Trump assumiu novamente a presidência, ele vem tendo posições bastante contundentes e fazendo algumas ameaças, né, com relação a relacionamentos com outros países. Já vimos com a Dinamarca, com o México, com o próprio Canadá, mas me parece,
pelo menos que até o momento, a gente não tinha um presidente que era alvo, entre aspas, se posicionando de maneira tão contundente como foi o presidente Gustavo Petro da Colômbia. Como que tu avalia esse posicionamento do Gustavo Petro, sendo um país, óbvio, em comparação com os Estados Unidos, muito pequeno, mas que foi um posicionamento que gerou um acordo também entre os dois, de certa forma, né? Qual a tua avaliação sobre o posicionamento do presidente Petro? Eu acho que tem duas avaliações que são possíveis, né, nesse sentido. Primeiro, que como você mesmo pontuou, o Trump, desde que ele assumiu, ele tem usado bastante da retórica, né, e isso é uma estratégia trumpista de fazer política. O Trump, ele sempre joga o argumento para o ponto mais absurdo possível para de fato, tornar a margem de negociação algo que está dentro do que ele espera conseguir dentro daquela barganha. Não sei se ficou muito confuso isso que eu disse, mas eu vou me explicar um pouco melhor. O Trump, ele joga na lógica do absurdo. Ele vai colocar sempre a coisa mais impensável possível para que as pessoas tentem descer um degrau e ainda assim esteja dentro do que ele espera conquistar a partir daquilo. Dito isso, o Petro, a minha avaliação é de que ele resolveu também jogar com a retórica, né? Ele resolveu também responder o Trump da mesma forma que ele faz bravatas, né? Da mesma forma que ele tenta provocar os outros países e agir como dono do mundo. O Petro, ele resolveu agir como um rebelde, como alguém que não aceita que falem dessa forma com ele. E isso, a minha avaliação é definitivamente que é um posicionamento corajoso, porque, assim, de fato, os Estados Unidos poderia ser prejudicado por uma taxação excessiva de produtos colombianos, mas a Colômbia é um país muito pequeno, com um PIB muito pequeno, por exemplo, em relação ao que é o dos Estados Unidos, ou mesmo em comparação ao que é o Brasil. Então, com certeza, o Petro teria que lidar ali com novos acordos, com novas formulações para sanar possíveis danos à economia colombiana, que viriam de uma taxação excessiva de todos os produtos que eram exportados. Então, a minha avaliação é principalmente que é um posicionamento muito corajoso de ser feito, e jogando assim no mesmo tipo de jogo que o Trump joga, sabe? Perfeito. E nessa queda de braço, né, Túlio, no fim das contas a gente teve taxações sendo revogadas, né, não irão acontecer essas taxações, e os deportados continuam sendo transferidos, mais como você disse, nessa maneira onde a Colômbia envia aviões, é isso? Isso, os colombianos deportados no último fim de semana, os que foram recusados, né, eles na verdade ficaram, se não me engano, 10 horas dentro do avião em Houston, nos Estados Unidos, e inclusive tem um depoimento bastante forte de um dos deportados dizendo que eles não entenderam nada, que eles entraram no avião dizendo que a viagem deles até Bogotá demoraria 7 horas, eles ficaram 10 horas dentro do avião, e quando se abriram as portas eles ainda estavam parados em Houston, então eles não entenderam nada. O que aconteceu propriamente com os deportados, no fim das contas, foi que eles chegaram à Colômbia anteontem, na terça-feira, e o presidente colombiano enviou, de fato, esse avião da Força Aérea Espacial Colombiana para realizar esse transporte. Eles vieram em uma situação bem mais tranquila, né? Eles não estavam algemados, e esse que foi o fim deles, mas eles relataram bastante essa questão da confusão que eles sentiram nesse trâmite todo, e que não houve, de fato, um diálogo sobre o que estava acontecendo em relação a eles. E, Túlio, esse posicionamento do presidente da Colômbia com relação ao Trump, ele pode ter alguma influência em outros posicionamentos na América Latina? Digo isso porque o Brasil também está vivendo essa crise, de certa forma, com relação aos deportados, né? Mas não tivemos um posicionamento do presidente Lula, por exemplo, dessa maneira. Você imagina que o presidente Gustavo Petro da Colômbia pode ter feito frente a um tipo de posicionamento mais combativo que outros presidentes da América Latina podem adotar com relação ao Trump? Eu acho que é, de certa forma, difícil de imaginar um cenário em que todos os países latinos se unam diretamente contra os Estados Unidos. Eu acho que é mais plausível pensar em novas formulações internas que esses países podem ir fazendo em fóruns regionais para se fortalecerem e não ficarem tão reféns de possíveis taxações dos Estados Unidos. Eu digo isso porque os Estados Unidos, se ele não for o principal parceiro econômico da maior parte desses países, ainda é o segundo maior parceiro econômico do Brasil, por exemplo. Se não, na verdade, enfim, acho que é o segundo ou o primeiro parceiro econômico da maioria desses países latino-americanos, e são países que dependem muito dessas relações econômicas para se estabelecerem. Então, um posicionamento muito incisivo contra o Trump pode ter consequências bastante
catastróficas mesmo, né? Mas o que pode acontecer no processo de deportação a partir daqui é que, de fato, os países não cedam nesse sentido de receber deportados em condições desumanas, em condições de risco aos direitos humanos propriamente. Então, dá para imaginar um cenário em que esse posicionamento do Petro inaugura, de fato, um momento em que todos os países falem que essas deportações vão acontecer, elas precisam acontecer da forma mais cabível, com mais respeito à dignidade das pessoas possível. E do outro lado, né, Túlio, com relação ao próprio posicionamento do Donald Trump, porque, ao que me parece, né, como eu disse anteriormente, o posicionamento do Petro parece que foi o primeiro um pouco mais incisivo desses seguidos posicionamentos do Donald Trump. Acha que isso pode fazer com que o presidente norte-americano recue um pouco mais, ou seja, um pouco mais leve em outras e futuras abordagens a países latino-americanos ou não? Eu não acredito que o Trump vá maneirar por causa do Petro, né? Até porque parte da política do Trump, como eu disse, é essa política da bravata, essa política do grito, a política do valentão. Então, é uma forma como ele opera e que ele acaba obtendo resultados a partir disso. E nesse caso da Colômbia, inclusive, não dá para negar que um pouco do desfecho para os Estados Unidos é também que ele conseguiu o que ele almejava, que era deportar essas pessoas, sem sofrer nenhuma grande consequência a partir disso, porque no fim a única coisa que ele teve que fazer foi ficar esperando uns dias a mais com os deportados para que fosse enviado um avião colombiano para resgatar eles nos Estados Unidos. Então, de fato, Trump obteve o que ele pretendia a partir dessa ameaça de taxação à Colômbia, e não vejo muita razão para ele começar a operar de outras formas por aqui. Você tem, obviamente, uma certa tentativa de países mais fortes da região, como é o Brasil, de tentar fazer uma pressão para que ele não seja tão incisivo, tão contundente nesse tipo de política. O Itamaraty ele já interviu, inclusive, no caso da deportação dos brasileiros, exigindo que essas deportações também sejam feitas de forma mais humana, mas não dá para negar o fato de que o Trump tem se beneficiado, no fim das contas, de agir dessa forma. Perfeito. E nessa resposta, né, Túlio, do Petro ao Trump, que foi feita pelo Twitter, algo que inclusive gera, não digo um estranhamento, mas não digo também que é algo inédito, mas de certa forma é pouco comum, né, um presidente se manifestar com relação ao outro por meio do Twitter, do X, uma carta aberta publicada numa rede social, por exemplo. O presidente da Colômbia ele acaba fazendo várias citações fortes à história da Colômbia, né? Cita, por exemplo, a questão envolvendo os borboletas amarelas. Quais são esses fatores que envolvem essa carta aberta aí do Petro? Pois ao mesmo tempo que é uma forma de comunicação diferente, né, para um presidente, é uma forma de comunicação que o Gustavo Petro ele aposta bastante. Quem segue o Petro no Twitter, no X, né, sabe que ele posta bastante esses textões mesmo para falar das questões internas do governo dele e tudo mais. Mas esse texto em específico, intitulado inclusive Carta Aberta ao presidente Donald Trump, né, ele trouxe um senso de coletividade da América Latina e mais especificamente para o povo colombiano muito forte, porque ele usa e abusa ali na elaboração daquela narrativa que ele construiu no texto, de referências à história da Colômbia, da América Latina, né, ele cita, se não me engano, Simão Bolívar, por exemplo, e de referências literárias ali na carta ao principal livro e ao principal autor colombiano que existiu no país, que é o Gabriel Garcia Marques, né? Então ele faz várias referências a Borboletas Amarelas, ao Coronel Aureliano Buendia, que é um personagem bem importante de 100 anos de solidão. Tudo isso eu acredito que gera um senso de identidade, dá um tom de manifesto pela liberdade da América Latina à carta, já que 100 anos de solidão é um livro que inclusive fala muito sobre isso. E esse embate, né, Túlio, entre Colômbia e Estados Unidos surge em um momento onde países latino-americanos e Estados Unidos também estão, de certa maneira, tensos, né? Primeiro, por conta das deportações. Se a gente olha de maneira mais regional, teve uma manifestação recente por parte do presidente da Argentina, né, Javier Milei, dizendo que poderia deixar o Mercosul para firmar acordos com os Estados Unidos. É um momento onde os países latino-americanos e os Estados Unidos estão tensos, de certa forma? Eu acho que certamente dá para descrever uma certa tensão, mas pontuar o fato de que o Milei, que você mencionou, é um ponto fora da curva, né? Já que ele se coloca como um aliado do Trump, diferente da forma como a maioria dos outros presidentes e países latino-americanos tem se colocado.
Você tem, na verdade, se formando um bloco na América do Sul que exclui a Argentina de países que não estão dispostos a aceitar as bravatas do Trump e que estão dispostos, na verdade, a fomentar o multilateralismo para construir um cenário internacional mais favorável a eles sem depender do Trump. Então você tem a Argentina, Colômbia, Chile, Honduras, outros países, México também, com certeza, outros países que têm tentado um esforço de se unir para novas relações com a União Europeia, novas relações com a China, novas relações entre os BRICS+, né, que é um bloco que tem se fortalecido bastante, um grupo que tem se fortalecido bastante, para justamente não entrar numa condição de tanta dependência dos Estados Unidos. E, nesse sentido, acaba que o Milei fica um pouco mais isolado mesmo. E quando a gente olha para isso, né, Túlio, claro que a gente está falando aqui sobre todo esse imbróglio envolvendo Colômbia e Estados Unidos, mas como você mesmo disse, né, acaba gerando um sentimento latino-americano que reverbera de alguma maneira para os países vizinhos aqui na América Latina. O Brasil é o maior país da América do Sul, é o país de maior representatividade política também em nível internacional, pode-se colocar assim. Como que tu enxerga nessas primeiras semanas o comportamento do governo brasileiro com relação ao Donald Trump, tendo em vista até mesmo essa questão das deportações? Na semana passada se falou muito sobre como chegaram os deportados, foi um problema também na Colômbia, mas como o Brasil está se postando frente aos Estados Unidos nesse novo governo do Donald Trump? Então, no caso específico da recepção das deportações, o comportamento do governo brasileiro, eu diria que foi exemplar na recepção, mas não necessariamente exemplar no discurso, né? Você teve, em termos de discurso, o Itamaraty, de fato, se colocando numa posição de que vai cobrar esclarecimentos dos Estados Unidos sobre essas deportações e sobre a forma desumanizada que os deportados iam sendo tratados. E você tem, do ponto de vista prático, que aí sim eu considero exemplar, você tem a recepção da ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, acolhendo, de fato, aqueles deportados, tomando as medidas, de fato, que eles precisariam para ser encaminhados para uma recepção mais humanizada. Você tem, por exemplo, o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, ordenando de imediato, quando esses deportados chegam em Manaus, a retirada das algemas deles. Tudo isso demonstra, de fato, uma preocupação do governo brasileiro em receber as pessoas, de fato, da forma mais humana possível, mas não necessariamente do ponto de vista discursivo de confrontar os Estados Unidos, como foi feito pelo Petro, né? Um discurso de nós não aceitaremos que você faça isso com o nosso povo. É uma postura muito mais diplomática e como dizer, uma coisa mais fria mesmo, uma coisa mais protocolar, de cobrar um esclarecimento, de tentar firmar um acordo aqui, outro ali, para suspender, por exemplo, esse acordo que permite que os deportados venham algemados. É uma atuação mais branda nesse sentido. Pelo andar da carruagem, né, Túlio? A gente não acabou nem em janeiro ainda, já teve N assuntos envolvendo Donald Trump e países latino-americanos. É um relacionamento que deve passar por alguns problemas nessas próximas semanas, próximos meses, na sua visão? Eu não quero entrar aqui em análises futurológicas, né, mas realmente... Assim, o Trump está sendo notícia basicamente todos os dias nas últimas semanas, né? Se a gente quisesse ficar aqui todos os dias, na verdade, comentando tudo que o Trump tem feito de polêmico, a gente poderia vir aqui todos os dias facilmente, porque todos os dias no último mês a gente teve basicamente alguma notícia envolvendo alguma ação muito controversa e muito contundente do Trump. Tudo isso volta no que a gente conversou da primeira vez que eu estive aqui na vida, na verdade, né? Que foi para justamente comentar a eleição do Trump, que foi a ideia de que ele veio muito mais radicalizado para essa eleição, muito mais disposto a, de fato, fazer e acontecer o que a base radicalizada dele deseja, que é uma base que tem nos imigrantes grandes inimigos, que retoricamente ele coloca como grande problema dos Estados Unidos a imigração e os imigrantes como os inimigos que estariam prejudicando a economia, prejudicando a segurança do país. E, de fato, você tem nos Estados Unidos a imigração como esse tema mais sensível que existe hoje em dia, e que o americano que votou no Trump está, de fato, satisfeito com todas essas ações polêmicas que ele tem tomado. Então, eu não vejo muita razão para o Trump recuar. O Trump, na verdade, só tem a ganhar avançando para a popularidade dele nos Estados Unidos no momento, até o ponto em que isso se volte contra ele, obviamente, né? Porque isso tudo não vai sair impune pela própria economia, ou impune pela própria popularidade, ou impune pela comunidade internacional,
vão haver sim, no médio e longo prazo, algum tipo de retaliação que pode acarretar numa queda de popularidade, numa possível não reeleição do Trump daqui a 4 anos. Mas no momento, ele está no momento em que ele consegue fazer o que ele quiser, que não está tendo grandes retaliações por parte do legislativo nos Estados Unidos, você não tem governadores posicionando fortemente contra eles, você tem as big techs do lado dele completamente alinhadas e simplesmente abaixando a cabeça e mudando os termos de uso das plataformas para se adequar exatamente ao que o Trump quer, e você tem uma popularidade crescente de uma base eleitoral que está muito satisfeita, na verdade, com tudo isso. Então, para a América Latina, o que eu posso prever para os próximos tempos é justamente a persistência desse cenário, em que ele vai continuar tentando usar taxações como ferramenta de pressão política, em que ele vai tentar, de fato, agradar esse eleitor mais radicalizado imediato que votou nele ali em outubro do ano passado. Muito bem, então. Túlio, muito obrigado pela participação de sempre, viu? É sempre um prazer gigantesco conversar contigo. Um forte abraço, um bom trabalho hoje e sempre. Muito obrigado, meu amigo. Bom trabalho para você aí. Um abraço. Até a próxima. Até mais. Esse então, Túlio Ribeiro, cientista político, hoje para explicar toda essa crise diplomática entre Colômbia e Estados Unidos a partir de um confronto, de certa forma. Donald Trump e Gustavo Petro, ambos presidentes, se manifestaram de forma bastante contundente a partir da deportação de imigrantes colombianos. Depois envolveu o anúncio de taxações e, por fim, tivemos um acordo, de certa forma, entre esses dois países, mas que gerou, rendeu alguns dias aí de discussão em nível internacional. Com relação a esse assunto, um abraço aí para o Pedro Fernandes, nosso ouvinte, está aqui acompanhando pelo YouTube, e disse o seguinte: a deportação de imigrantes afeta de forma negativa a economia americana, o ramo da construção e todo o setor de serviço com a falta de mão de obra. Isso é um dos assuntos, um dos pontos que vários cientistas políticos avaliam com relação a essa deportação em massa dos Estados Unidos. Muito colocam inclusive como inviável alguns setores, principalmente da construção, após uma deportação de fato de todos os imigrantes. Então é um desses assuntos que também vai permear aí o governo de Donald Trump. Um abraço também para o Luciano Casagrande, que também está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Muito bem, 2 horas e 56 minutos, vamos para um rápido intervalo, logo mais voltamos com mais informações e notícias aqui no Boa Tarde Cidade. ZYN 553, Rádio Cidade em Dia, conteúdo conectado com a sua vida. Do oeste ao litoral, levante os olhos para ver nossa Santa Catarina. Só melhora pra você. Nossa Santa Catarina, só melhora pra você. Com o trabalho do governo e a força de todos os catarinenses, Santa Catarina só melhora pra você. Rabone Complexo Esportivo, o novo lugar de esporte e lazer em Criciúma. Beach tênis, futevôlei, vôlei de praia, futebol, boxe e cross-training em um só espaço. Hoje não tá pro jogo? Também temos barbearia, nutricionista, loja de esportes e esteticista. E se bater a fome, também temos parrilha, bar e sorveteria. Em um espaço seguro, com área kids para toda a família curtir. Rabone Complexo Esportivo, na rodovia Luiz Rosso, em Criciúma. Para assistir a Cidade em Dia é fácil. Se inscreva no canal Rádio Cidade em Dia no YouTube. Clique no sininho, ative as notificações e pronto. Você já está com a informação na palma da sua mão. Cidade em Dia, você ouve, você vê. Ei, você que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Estamos aí pro que der e vier. Estamos aí sempre que você quiser trocar ideias sobre o seu negócio. Acesse sebrae.com.br/atendimento e escolha o melhor canal para falar com a gente. Precisou? Estamos aí. Sebrae. Todo dia, um personagem e muita história pra contar. Cidade Entrevista. O passeio diário da Cidade em Dia pelos fatos de ontem, hoje e sempre. O nosso encontro diário de segunda a sexta, às 4 da tarde. Cidade Entrevista com Denis Luciano. Mais uma da Cidade em Dia. No ar e na palma da sua mão.
O domínio é diferente, mas o brilho continua o mesmo. Acesse estrelabet.bet.br e faça o seu cadastro na Estrela Bet. Apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Quer se informar com qualidade? Acesse sctododia.com.br. Notícias em primeira mão, análise de política, tudo sobre Criciúma e região e uma cobertura completa do Criciúma Esporte Clube. Um portal feito para quem busca credibilidade e informação detalhada. sctododia.com.br. Acesse e siga no Insta, @sctododia. Informação no seu tempo, para você ver e ouvir. Boa tarde, cidade. Três horas em ponto, boa tarde cidade, de volta aqui na Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelo YouTube e pelas redes sociais, sempre no @Rádio Cidade em Dia. E claro, se quiser interagir conosco, é só enviar uma mensagem pelo WhatsApp no número 991564777. Nós continuamos juntos até as 3h55 da tarde. Ainda hoje no Boa Tarde Cidade, a gente vai trazer mais informações sobre aquela ação que o Detran está realizando nesses últimos dias em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar veículos estrangeiros que estão entrando em Santa Catarina. Por que essa fiscalização? De acordo com o presidente do Detran, existe um número muito grande de estrangeiros que vêm passar férias, né, geralmente de verão aqui em Santa Catarina. Municípios como Florianópolis e Balneário Camboriú costumam ser os mais visitados, mas também temos Laguna e Imbituba aí entre os principais municípios visitados pelos estrangeiros e que acabam cometendo infrações de trânsito, voltam para seus países e não pagam, né? Nunca pagam efetivamente essas multas. De acordo com o presidente do Detran, inclusive aqui de Santa Catarina, são cerca de 30 mil multas de veículos estrangeiros nos últimos 5 anos e dessas apenas 1.400 foram pagas. Tem casos, inclusive, de veículos que têm em seu registro dezenas de multas não pagas, ou seja, vem um ano passar aqui no Brasil, férias, enfim, passeiam no Brasil, cometem infrações de trânsito, não pagam, então voltam para seus países, no ano seguinte retornam, cometem mais infrações de trânsito, não pagam, retornam, por aí vai. Por conta desse cenário que é um tanto quanto caótico, a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o Detran, está fazendo a abordagem aí dos motoristas estrangeiros que estão aqui em Santa Catarina para abordarem, ver se o veículo e o motorista possuem algum débito, né, algum registro referente a uma infração de trânsito e obrigar o pagamento, né, fazer com que eles façam o pagamento antes de retornarem para o seu país novamente. Então essa é uma ação que vem sendo realizada nesses últimos dias. Nosso repórter Vinícius Barbosa, do portal SC Todo Dia, foi conferir, inclusive, mais detalhes hoje pela manhã. Ao longo do programa, a gente vai trazer informações sobre isso. Muito bem, 3 horas e 2 minutos. Seguimos com mais informações aqui no Boa Tarde Cidade, nessa tarde de quinta-feira, agora para falar sobre emprego, geração de empregos aqui em Criciúma. A Central de Empregos do município está promovendo na próxima semana entrevistas para vagas em diversos segmentos. A partir da próxima segunda-feira, 5 empresas realizarão o processo de recrutamento na sede da Central. Para falar sobre esse assunto, está em contato conosco a Fabiola Coelho, ela que é assessora da Secretaria de Assistência Social aqui de Criciúma. Fabiola, muito boa tarde, um prazer gigantesco em conversar com você. Uau, boa tarde. Eu que agradeço a todos, né, pela oportunidade de a gente estar passando para vocês as informações necessárias. Pois então, Fabiola, fala pra gente, né, como é que está funcionando essas entrevistas por meio da Central de Empregos de Criciúma, a central que faz um trabalho extremamente importante, já faz alguns anos, mas como é que vai funcionar por esses próximos dias essas entrevistas para quem quer e está interessado, né, de se inserir no mercado de trabalho ou até mesmo mudar de emprego? Sim. Então, a Central de Empregos surgiu em março de 2022 com esse propósito, né, de oportunizar e dar os encaminhamentos para os cidadãos em situação de desemprego. Nós temos 2 meninas lá
que atendem das 8 às 17 horas. Nós não fechamos ao meio-dia, tá? O local também dispõe de computadores para quem precisa confeccionar os currículos, para quem não tem um computador, né? Porque geralmente as pessoas têm celular e precisam acessar um computador, elas estão lá para dar esse suporte, tá? Hoje nós temos 254 empresas cadastradas, nós temos mais de 1.000 inscritos e mais de 600 encaminhamentos nesses últimos 12 meses. Olha só, são centenas de pessoas então que por meio dessa plataforma do município conseguem acessar então uma vaga de emprego. Exatamente, nós temos muitas empresas parceiras, né? Posso citar algumas, não sei se tu me permite. Claro, com certeza. A gente tem a JBS, o Forte Atacadista, a Setup, o Mercado Lisandra, e eu acho tão interessante que nós temos uma sala anexo que as entrevistas são realizadas ali. Então, a pessoa busca a central de emprego, vê se enquadra em algumas daquelas vagas, e nós temos um cronograma de dias da semana e as empresas vão estar ali, né, facilitando para a pessoa que está em situação de desemprego. E Fabíola, até para que o ouvinte possa estar situado, né, como informação para um colega, um amigo ou para ele mesmo, onde exatamente fica a central de empregos aqui de Criciúma? Perfeito. A central de emprego fica então no Terminal Central, né, ali ao lado da Junta Militar. Perfeito. Então o pessoal que geralmente passa pelo centro, inclusive, para trabalhar, só descer o terminal e acessar a central de empregos, né? Exatamente. E Fabíola, com relação, inclusive, a esse relacionamento do município com empresas para poder ofertar essa vaga, Criciúma e Santa Catarina, no geral, tem uma situação bastante confortável com relação a vagas de emprego, né? Uma situação de pleno emprego. Mas também é preciso de um relacionamento bom entre município e empresas para que essas empresas sejam parceiras. São quantas empresas associadas e parceiras que você disse mesmo? E quais ramos, né? Quais segmentos também? Nós temos hoje cadastradas 254 empresas. Né? A gente sabe que Criciúma e toda a região sul, na verdade, é um polo de referência em vários ramos, né? Construção civil, inovação, administrativo. E a cada dia que cresce, e também em áreas de vulnerabilidade, né? Então, assim, nós temos essas 254 empresas. O município está aberto para as empresas que desejarem fazer o seu cadastro na central de empregos. É só fazer contato com as meninas que elas vão orientar. Perfeito. Para o pessoal que está interessado, né, a gente sabe que já começam as entrevistas aí na próxima semana com algumas empresas. A pessoa interessada precisa levar algum documento em específico? Uma orientação levar um currículo impresso também? Isso. Como fica essa situação? É o ideal, né? Se quiser levar carteira de trabalho também, mas Fabíola, eu só tenho o meu RG. Lá as meninas vão estar auxiliando, tá? Elas conseguem, tem 2 computadores lá disponíveis para isso. Elas entram no sistema com as pessoas, elas fazem o cadastro. Para quem não tem currículo, elas também ajudam a confeccionar. Então, assim, eu acho que o serviço é completo. Com certeza, inclusive acessível, né, Fabíola? Porque vamos lá, tem muita gente que tem esse interesse em trabalhar e conseguir uma vaga de emprego, mas não necessariamente tem essa facilidade para conseguir lidar com essas ferramentas pela internet, ou seja, perfeito. Ir presencialmente também é uma solução para muita gente nesse contexto, né? Muita gente. Eu conversei com as meninas essa semana, até porque a gente assumiu há poucos dias, né, essa pasta, mas, assim, são em torno de 30 atendimentos por dia. Olha só, 30 atendimentos por dia. Um número que comprova aí a importância também da Central de Empregos aqui de Criciúma. Fabíola, muito obrigado pelas informações e um forte abraço para você, um bom trabalho hoje e sempre. Muito obrigado e eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Assim, então, a Fabíola Coelho, ela que é assessora da Secretaria de Assistência Social aqui de Criciúma, falando sobre a Central de Empregos. O município está promovendo uma semana de entrevistas. Na próxima semana, né, vai ter esse cronograma de entrevistas com suporte especializado. Na segunda, iniciam as entrevistas com a Setup às 1h30 da tarde. Na terça, JBS recebe candidatos a partir das 9 horas, Forte Atacadista a partir das 13, na quarta-feira, Fontanella Transportes e também Supermercado Lisandra, horários então de atendimento lá na Central de Empregos de Criciúma, oportunidade de emprego então para o pessoal aqui do município,
Para quem fica interessado, está interessado, a Central de Empregos fica localizado bem no terminal central, ali do lado praticamente da Junta Militar. Então, está passando pelo terminal central, desce, né, o túnel ali no terminal, dessas escadas, enfim, e já chega ali próximo à Central de Empregos de Criciúma. Muito bem, 3h09, seguimos com mais informações aqui no programa. Agora falando sobre aquele assunto que eu havia anunciado anteriormente, né? A fiscalização de veículos estrangeiros aqui em Santa Catarina, uma parceria do Detran com a Polícia Rodoviária Federal. O repórter Vinícius Barbosa, do portal SC Todo Dia, esteve hoje pela manhã acompanhando essas ações lá no âmbito da Polícia Rodoviária Federal de Araranguá, e conversou com o presidente do Detran de Santa Catarina, o general Ricardo Miranda, e traz mais informações sobre o assunto a partir de agora. Todo dia nós estamos aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal em Araranguá, com o novo presidente do Detran, o general Ricardo Miranda. Nós estamos aqui com o presidente. Presidente, o senhor poderia falar um pouco sobre essa ação que está sendo feita aqui em Araranguá, com foco nos veículos estrangeiros? Essa operação ela decorre de uma parceria do Detran de Santa Catarina com a Polícia Rodoviária Federal e ela tem por foco exatamente isso, fiscalizar os veículos estrangeiros que até agora acabavam vindo a Santa Catarina e muitas vezes cometendo infrações e não eram cobrados por isso. Não havia uma sistemática de cobrança desse estrangeiro. O Detran compartilhou com a PRF seu banco de dados em que estão registradas as placas dos veículos infratores e a PRF faz a abordagem, verifica no nosso sistema e, havendo multa em aberto, é cobrado daquele condutor para que ele possa seguir viagem. Isso é o que a legislação brasileira diz, que o estrangeiro ele não pode se ausentar do país sem pagar os seus débitos de multa. Então, com essa operação, nós queremos, de uma forma bastante educativa, também acabar com a sensação de impunidade daquele estrangeiro que vem, comete a infração, volta, abusa do excesso de velocidade, estaciona em locais que não são permitidos e acaba causando um transtorno para todo o sistema de trânsito. Presidente, quais são as ações que o senhor pretende tomar agora nesse início de gestão? O Detran está num processo de estruturação como autarquia, ou seja, um órgão independente. 90 anos aí que nós trabalhamos dentro da Polícia Civil, a qual somos muito gratos pelo trabalho que tem feito até aqui, que vai continuar por um tempo, já que é uma transição. Então, nesse processo, o Detran está saindo fisicamente das delegacias, inaugurando novos pontos, implantando uma sistemática de atendimento diferenciada, sempre com o objetivo daquilo que o governador nos pede. O governador Jorginho Melo ele é muito objetivo. Vamos atender bem as pessoas, e é isso que nós estamos fazendo. E aqui para a região, já tem alguma mudança prevista de local? Aqui nós temos Tubarão, nós temos a Criciúma, que nós já inauguramos um ponto ano passado, ou seja, nós temos ações bem específicas que visam essa melhoria do atendimento a partir de novos pontos, nova sistemática. Muito obrigado, presidente. Reportagem SC Todo Dia, Vinícius Barbosa. Muito obrigado, Vinícius Barbosa, que volta agora com informações também. Vinícius esteve acompanhando essas abordagens e conversou também com o superintendente estadual da Polícia Rodoviária Federal, o Manuel Fernandes, sobre como está funcionando essa abordagem a veículos estrangeiros aqui em Santa Catarina. Olá para você que acompanha a Rádio Cidade em Dia, o portal SC Todo Dia. Nós estamos aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal de Araranguá, junto com o Manuel Fernandes, que é superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui em Santa Catarina. Hoje a gente está tendo essa fiscalização com foco principalmente nos veículos estrangeiros. Manuel, como é que está sendo essa abordagem hoje aqui em Araranguá? Bom, a ideia é fiscalizarmos nessas rotas de saída, estamos fazendo aqui em Araranguá e fazendo lá em Xanxerê, também na 282, que é outra rota de saída dos condutores estrangeiros. Então, além de fiscalizar as situações normais de documentação, de situação do veículo, também o veículo estrangeiro, se de acordo com a nossa legislação, se ele tiver débito, se ele cometeu alguma infração de trânsito durante a estadia dele aqui em território nacional, a gente olha no sistema, tendo esses débitos, ele é obrigado a quitar esses débitos antes de sair. Então nós temos uma parceria com o Detran para ter acesso a esse sistema, verificar esses débitos e tendo, então, é imprimido um boleto e esse condutor ele tem que ir até um banco, uma casa lotérica, enfim, através de aplicativo, fazer o pagamento desse débito para aí, então, ele poder seguir viagem. Então tem esse diferencial
do condutor estrangeiro em função da legislação, que ele só pode deixar o território após quitar o zero. Então a gente tem visto aí nos últimos tempos que poucos acabam quitando por conta própria antes de deixar o país, né? Então por essa sensação até de impunidade que muitas vezes tem, a gente fez essa parceria com o Detran para intensificar essa fiscalização. E lá na alfândega existe algum tipo de bloqueio para quem não paga essas multas? Infelizmente não tem, né? Não temos ainda um sistema lá, então por isso a gente tem que se intensificar no trajeto mesmo na rodovia. Então não só nós aqui em Santa Catarina, como o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Paraná também fazem esse tipo de fiscalização nas rotas de saída, porque infelizmente lá não tem como, né? Porque senão você traria um transtorno muito grande na saída se parasse, então fica difícil de você fazer lá no local de saída. E Manuel, sobre essas alterações nas placas que são muito registradas aqui na nossa região, como é que está sendo esse controle? Você se refere com relação à placa dos estrangeiros? Isso, que eles colocam fitas Tem tido uma incidência muito grande de placas aparentemente que foram raspadas, né? Eles dizem que desbotou ao longo do tempo, mas não dá para imaginar que alguém sai para viajar com uma placa totalmente ilegível e achando que está normal, né? Então tem sido realmente uma incidência muito grande de veículos estrangeiros, principalmente argentinos, com uma placa totalmente sem estar visível, né? Aparentemente que foi raspada. Então a gente tem retido, tem feito eles procurarem uma forma de corrigir através de comprando tinta, dando um jeito, pintando, para daí seguir viagem, né? Então tem sido uma incidência realmente bastante grande. E como é que está agora com a placa Mercosul, como é que está a identificação desses motoristas? Melhorou bastante? Olha, ainda não há um sistema integrado, né? Então o nosso sistema, o sistema da PRF, tem uma previsão de inclusão da notificação pela placa do estrangeiro, mas ainda há uma dificuldade de puxar esses cadastros lá, porque os sistemas da Argentina com o do Brasil ainda não tem uma integração. Acredito que no futuro é um caminho para isso, né, em função do Mercosul, que se tenha uma integração, que se tenha até a possibilidade de cobrar os débitos lá na Argentina e havendo um repasse aqui para o Brasil, né, mas isso é questão de certo para o futuro. Hoje ainda não tem essa possibilidade. E como é que está a quantidade de veículos já abordados? Já tem uma noção? Olha, como a coisa está acontecendo, né, em 2 locais ainda não temos esse número, mas pelo que a gente tem trocado informações nos grupos com os pessoais que estão na fiscalização, é um número bastante elevado. Mas ao final da operação aí a gente vai repassar aí os números de fiscalizados. Muito obrigado, Manuel. Agora, estamos sempre agora. É isso aí, reportagem SC Todo Dia, Vinícius Barbosa. Muito obrigado, Vinícius Barbosa, trazendo mais informações então sobre essa ação do Detran de Santa Catarina juntamente com a Polícia Rodoviária Federal de acompanhamento e abordagem de veículos estrangeiros no estado. É uma abordagem que em um primeiro momento as pessoas podem achar, nossa, mas para que abordar somente o veículo estrangeiro? Isso seria irregular, enfim, poderia representar algum tipo de preconceito, por exemplo, mas é por conta desses altos números de infrações e multas não pagas por veículos estrangeiros que entram em Santa Catarina ano após ano, né? Isso tem informação, de acordo com o próprio presidente aí do Detran, né? Que temos 30 mil multas nos últimos 5 anos, mais ou menos, e menos de 5% dessas multas foram pagas, ou seja, o motorista vem para cá, comete a infração, retorna para o seu país de origem e nunca paga a multa. De acordo com o presidente, o problema não é nem a questão do recurso em si que deixa de entrar para o caixa do Estado, desses órgãos fiscalizadores, mas principalmente a sensação de impunidade de que esses motoristas podem fazer o que bem entenderem aqui. Claro que há também um problema de orientação e por conta disso essa ação do Detran com a Polícia Rodoviária Federal também envolve uma cartilha totalmente em espanhol, por exemplo, preparada para o recebimento desses turistas aqui em Santa Catarina. Muito bem, 3 horas e 18 minutos. Mudando de assunto, hora de falar sobre saúde aqui no Boa Tarde Cidade, a partir de uma iniciativa
muito interessante que vem sendo desenvolvida já há algum tempo no município de Morro da Fumaça. A Secretaria de Saúde de Morro da Fumaça vai dar sequência neste ano a um projeto que é considerado pioneiro no Brasil, um projeto de iniciativa própria do município. Trata-se do projeto Coração do Futuro, que tem como principal objetivo monitorar pacientes aí com idade entre 40 e 80 anos com consultas no âmbito da cardiologia. Para falar um pouco mais sobre esse projeto, de que maneira, né, inclusive, ajuda a prevenir doenças do coração aí no município de Morro da Fumaça, está em contato conosco a secretária de Saúde do município, Lucilane Antunes. Secretária, muito boa tarde, um prazer gigantesco em conversar com você. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Pois então, secretária, fala pra gente como funciona exatamente o projeto Coração do Futuro, né? Uma iniciativa pioneira do município de Morro da Fumaça e que tem ajudado então a população daí a se prevenir com relação a doenças do coração, é isso? Exatamente, isso mesmo. Esse projeto é um projeto muito importante aqui para o nosso município. A gente tem conhecimento que realmente é um projeto, uma iniciativa pioneira aqui até a nível de estado, de Brasil, né? Estamos com o projeto em execução, em funcionamento já há 2 anos, e esse é o 3º ano que o município vai dar seguimento nessa parceria que a gente tem com o médico cardiologista, o Dr. Christian, para continuar desenvolvendo esse projeto de prevenção de doenças cardiovasculares aqui no nosso município. E, secretária, como é que funciona exatamente o projeto, né? É feito um acompanhamento com relação às pessoas que estão cadastradas nos postos de saúde do município, por exemplo? Como funciona o projeto na prática? Isso. O projeto é aberto a todos os moradores do município, né? A todos os fumacenses que possuem entre 40 e 80 anos de idade e que não tenham tido nenhum evento, nenhuma forma de doença, como a gente conhece as doenças do coração, né, que são as doenças cardiovasculares. Então, que não tenha tido infarto, que não tenha tido feito cirurgias do coração, porque o objetivo do projeto realmente é monitorar a parte da prevenção, né, por meio de consulta especializada com cardiologista, a realização de vários exames, para que esses pacientes possam ter o acompanhamento e trabalhar na prevenção dessas doenças relacionadas ao coração. Perfeito. E quando a gente fala sobre acompanhamento, né, secretária, tratam-se então de consultas programadas, agendadas ao longo do ano para fazer aquela vistoria de tempos em tempos, saber como anda o coração, mesmo não tendo um problema efetivamente, é isso? Exatamente, o projeto ele tem a duração de 5 anos, esse é o 3º ano. Os pacientes que iniciam no projeto passam pela avaliação do cardiologista e realizam os exames de monitoramento, exames de score de cálcio, e aí o médico analisa com antecedência todos esses resultados, né, desses exames, e também trabalha com a personalização desse atendimento, né? Ele faz um tratamento direcionado para cada paciente, acompanhando esses pacientes ao longo desses 5 anos, para definir as chances desses pacientes, né, de ter eventos futuros, doenças relacionadas ao coração. Então, além da prevenção, os pacientes são acompanhados durante 5 anos e já vão sendo tratados. É uma iniciativa importante, né, secretária? Porque, vamos lá, a gente sabe que muitas pessoas não têm nenhum hábito de fazer esse check-up, fazer esse acompanhamento, ainda mais quando não há, por exemplo, algum sinal de um problema, né? Mas não ter um sinal aos 40 anos não significa que aos 42 você não vai ter um problema de coração. Por isso a importância desse acompanhamento, no fim das contas, né? Sim, é muito, muito importante a gente trabalhar com a prevenção para conseguir já fazer esse diagnóstico precoce. É mais fácil, né, a gente conseguir evitar as formas mais graves da doença, evitar internações, cirurgias, enfim, até o risco de vida dessas pessoas, né? Que no momento, às vezes, elas não apresentam nenhum sintoma evidente,
mas a doença pode estar evoluindo silenciosamente sem que o paciente tenha esse conhecimento. Então, realmente, a fórmula do sucesso para a qualidade de vida, para o controle dessas doenças, é realmente a prevenção. Perfeito. Inclusive, no site da Prefeitura de Morro da Fumaça, né, tem a divulgação desse projeto e cita um caso muito interessante de um casal, Sebastião e a Marinelza. O Sebastião, com 68 anos, ele tem histórico de doenças cardiovasculares na família, mas ele por si só não tem. Esse é outro caso bastante comum, né, secretária, de pessoas que têm essa preocupação porque tem histórico, não possuem nenhum sintoma, nenhuma doença exatamente, mas ficam preocupados com o futuro. Aí também entra aí novamente a importância do acompanhamento para essas pessoas com histórico, né, de problemas cardiovasculares. Isso mesmo, quando a pessoa tem já um histórico familiar, a gente acredita que o cuidado tem que ser redobrado, né? A gente precisa dar mais atenção à nossa saúde, sabendo que a gente já tem um histórico familiar, alguns casos na família, então a gente precisa intensificar esse monitoramento. Às vezes a gente deixa, vou fazer ano que vem, mas não, a importância de se estar acompanhando e fazendo todos os anos o monitoramento cardiológico dos pacientes. Perfeito, então. E, secretária, até aproveitando a oportunidade, né, você que assume a pasta nessa nova gestão do município de Morro da Fumaça, uma gestão que dá sequência, óbvio, ao antigo governo, mas como é que está, não apenas a expectativa, mas as questões prioritárias para a saúde de Morro da Fumaça, você enquanto secretária atualmente? Já iniciamos o ano com bastante demanda aqui na saúde, né, já fazendo um planejamento de todos os projetos que a gente quer desenvolver ao longo desses 4 anos, junto com o nosso prefeito Eduardo, vice-prefeito Davi. Então, estamos reunindo as equipes, levantando as prioridades e buscando as melhores soluções para esses gargalos que a gente tem no município de atendimento dos nossos pacientes, né? Muito bem, então. Secretária, obrigado pelas informações, viu? Um forte abraço para você, um bom trabalho hoje e sempre. Um abraço, muito obrigada pela oportunidade, uma boa tarde a todos. Igualmente. Assim, então, a secretária de Saúde do município de Morro da Fumaça, a secretária Lucilane Antunes, falando mais sobre esse projeto pioneiro que o município vem desenvolvendo já há 3 anos, né? Vai para o seu 3º ano de atividade, um projeto voltado para acompanhamento e monitoramento de doenças cardiovasculares da população de Morro da Fumaça, de pessoas, moradores com idade entre 40 e 80 anos. Iniciativa importante, né? Como destacou a secretária, para que mesmo aquelas pessoas que não possuem efetivamente um problema de coração, né, possam estar sendo acompanhadas por um médico para aí sim prevenir a existência de uma doença. Muito bem, agora são 3h27, vamos para um rápido intervalo, logo mais voltamos com mais informações e notícias aqui no Boa Tarde Cidade. Notícias do governo de Santa Catarina. Você sabia, durante o verão o fluxo nas nossas rodovias chega a dobrar. Por isso, a Polícia Militar Rodoviária intensifica as ações de fiscalização. Antes de viajar, confira a documentação e revise seu veículo. Planeje o trajeto, respeite as leis e não seja imprudente. Anote os números de emergência e viaje seguro neste verão. Governo de Santa Catarina. Conteúdo nosso a qualquer hora é aqui. Eu sou Felipe Cardoso e você começa o dia na cidade. Cidade 24 horas é notícia na madrugada de segunda a segunda. A partir da meia-noite, a informação que você precisa saber. As entrevistas, comentários, debates e notícias do cotidiano. Cidade 24 horas, a madrugada do rádio de Santa Catarina é aqui. Mais uma da Cidade em Dia, no ar e a caminho da liderança. Loja Poligrés Shop, linha completa de porcelanatos, azulejos, pisos, revestimentos, banheiras, hidromassagem e acessórios para o seu projeto. Trabalhamos com as principais marcas do mercado e com condições especiais de pagamento. Tudo o que você precisa, do básico ao sofisticado, você encontra aqui na Poligrés Shop. Venha conhecer. Avenida Centenário 5175 Próspera. Fone 34330456. Uma
Uma jornada inspiradora das redes sociais para o rádio. GuidoCast, uma ação de alerta contra o câncer em crianças e adolescentes. Do YouTube e feed da Casa Guido para FM 89.1. GuidoCast, no ar, na Cidade em Dia, aos sábados, 7 da noite e domingos, 2:30 da tarde. Visão, missão e valores da Casa Guido e o compromisso com cada atendido. GuidoCast, com Maiara Cardoso e convidados. Mais uma da Cidade em Dia no ar, na palma da sua mão e com a Casa Guido. Janeiro é o mês de novos começos e o momento perfeito para cuidar da saúde mental. O Janeiro Branco nos lembra da importância de olhar para dentro, falar sobre sentimentos e buscar equilíbrio emocional. A vida é feita de desafios, mas você não precisa enfrentá-los sozinho. Procure apoio, cuide de si mesmo e valorize sua mente. Janeiro Branco, mente saudável, vida leve o ano todo. Uma campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma. Governo transparente. Informação no seu tempo, para você ver e ouvir. Boa tarde, cidade. 3h30. Boa tarde, cidade, de volta aqui na Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelo YouTube e pelas redes sociais, sempre no @Rádio Cidade em Dia. Se quiser interagir conosco, é só enviar uma mensagem pelo WhatsApp no número 991564777. Nós continuamos juntos até as 3h55 da tarde. Muito bem, hora de falar sobre um assunto que rendeu uma certa polêmica aí nos últimos dias, sobretudo nas redes sociais, a partir de uma declaração da atriz Cláudia Raia. A atriz Cláudia Raia estava concedendo uma entrevista para uma TV de Portugal, quando ela disse que, quando a sua filha tinha 12 anos de idade, ela deu à sua filha um vibrador de presente. A partir daí, uma enxurrada de comentários, de xingamentos, inclusive, que as redes sociais são cheios também, com relação a essa atitude da Cláudia Raia, e um debate sobre a sexualidade na adolescência também, né? Seria o adequado ou não estimular esse conhecimento em uma idade, por exemplo, como 12 anos? Muito bem, para falar sobre esse assunto está em contato conosco a Márcia Attic, ela que é psicóloga clínica e também terapeuta sexual. Márcia, muito boa tarde, um prazer gigantesco em conversar com você. Olá, o prazer é meu e muito importante dar luz sobre esse assunto. Pois então, Márcia, um assunto que é um tabu ainda nos dias de hoje, né? Falar sobre sexualidade, ainda mais quando a gente fala sobre a sexualidade das mulheres e ainda coloca um olhar para a parte da adolescência. Queria ouvir de ti, né? Como que você recebeu, enxergou essa polêmica a partir dessa fala da Cláudia Raia e como que a gente pode tratar, de certa forma, esses assuntos também na idade da adolescência? Afinal de contas é uma realidade, né? Adolescentes também acabam tendo relações, se descobrindo também na cidade. Sim, com certeza. A sexualidade é um aspecto do nosso desenvolvimento desde que nascemos, né? Eu não vou voltar lá nas teorias do Freud, mas a gente sabe que a criança, quando mama no peito da mãe, a fase oral, está tendo um prazer, um retorno prazeroso da sua fome. E assim nós vamos evoluindo nas várias fases. Mas nesse caso em particular, o que me chama a atenção, e eu acho importante colocar dois aspectos. A educação sexual, ela deve ser dada sim. E compete às mães, aos pais, à família, deixar um espaço tranquilo para que a jovem, a criança ou adolescente façam as perguntas de suas dúvidas. Mas isso deve acontecer sob demanda, com o risco de você atropelar o desenvolvimento psicossexual. Por mais que o nosso país seja extenso e tenha diferenças culturais muito grandes, eu posso afirmar que 12 anos brincar com um sextoy ou descobrir suas zonas erógenas com um sextoy é uma coisa muito precoce. Eu gosto muito de usar o exemplo do mar. Todas as ondas vão dar na areia, mas cada uma na sua hora. Uma não passa por cima da outra. Assim é com o desenvolvimento em todos os sentidos.
E nós estamos falando especificamente do psicossexual. Então, a criança tem que ter um espaço e saber que suas dúvidas vão ter acolhimento no seio familiar. Eu sempre digo que o assunto, o tema sexo, tem que estar presente na mesa da sala de jantar, do café da manhã, de uma maneira natural, porque faz parte do nosso desenvolvimento. Então, nós temos obrigação, enquanto pais, mães e avós, tirar da sexualidade esse ranço do proibido, do escondido, do sujo, e trazer para a educação, assim como a gente educa, a gente avalia o crescimento de uma criança, o desenvolvimento físico, a gente avalia o desenvolvimento intelectual, e devemos avaliar também o desenvolvimento psicossexual, que é dando vazão, dando respostas que satisfaçam, na medida em que a criança vai sentindo no seu corpo algumas necessidades, algumas sensibilidades prazerosas e também a partir de informações externas. Até há pouco tempo, nem na rádio, não tínhamos mídias sociais, era um assunto totalmente proibido. E se aprendia de uma maneira errada, ou com amiguinha, ou por revistinha, ou por fofoca, né? Quem de nós não passou por isso? E hoje nós vivemos um momento tão saudável de se trabalhar a educação sexual com afeto, com amor, né? De pais para filhos, e nós não podemos perder essa oportunidade. O que acontece com notícias desse tipo é que falar de sexo tá on, né? Falar de sexo dá engajamento. Mas temos que falar sim, mas com muita responsabilidade e muito cuidado. E sempre colocando algo muito importante nesse discurso, que é a afetividade. Sexualidade, sexo parte, em princípio, de amor por mim mesmo. O nosso templo é o nosso corpo e nós temos obrigação de cuidar dele nas suas necessidades e nas suas ameaças. E por isso que a educação sexual é tão importante. E Márcia, é claro que esse caso envolvendo a Cláudia Raia, né, a gente não está nem aqui para fazer uma questão de juízo de valor, mas é porque ele coloca um cenário que é muito comum, que é pais tendo que lidar com a sexualidade ou as dúvidas sobre a sexualidade dos seus filhos, né? E eu acho que é aí que está, inclusive, talvez o maior questionamento de muitos pais de como abordar e como receber esse assunto, como levar esse assunto também até o seu filho adolescente da maneira mais adequada. Como que você enxerga esse provável e possível caminho mais adequado de levar ou tratar o assunto sexualidade com filhos e filhas ainda durante a adolescência? Perfeito. Como eu acabei de dizer, até há pouco tempo, a educação sexual era nula, ela era escondida, ela era na descoberta do acerto e erro. Então, esses pais também não estão preparados para isso. Portanto, uma matéria desse tipo, numa rádio que tem milhares de ouvintes, faz parte desse processo de atualização também dos pais, de também buscarem conhecimento, e não é raro nos consultórios de terapia sexual nós recebermos pais que queiram se ilustrar professores de ciência, na medida que são os professores que introduzem a educação sexual nas escolas, virem fazer supervisão para entender como abordar de maneira saudável e efetiva esse tema. Porque os pais também têm suas próprias dúvidas, não só em relação ao tema, mas em relação às suas próprias sexualidades também. E você há de convir que é um tema que nos últimos, eu sou terapeuta sexual há 35 anos, mas que nos últimos 15 anos adquiriu uma proporção com as possibilidades sexuais que estão sendo apresentadas, uma proporção muito grande, está todo mundo meio perdido, o que é cada coisa.
Nós podemos falar da educação em cima desse tema que você trouxe, podemos falar de educação sexual em cima da diversidade sexual, que hoje as pessoas, os adolescentes se percebem homos, héteros, trans ou outra forma de expressão sexual muito cedo, porque eles têm a internet para esclarecer, e os pais às vezes não estão preparados para isso. Então, pais, não tenham medo de também perguntar, buscar caminhos. E eu falei de um consultório de terapia sexual, mas posso estar falando do Google, né? A gente, todos nós, profissionais, temos uma responsabilidade social, e eu faço muita questão disso, assim como eu estou participando do seu programa, de colocar textos educativos na internet, para que as pessoas se instruam daquilo que sempre existiu, mas que não tinha espaço nem de aprendizado, nem de discussão. E, Márcia, onde que entra, não digo exatamente o papel, mas onde que entra a questão do brinquedo sexual nessa história e nessa parte da educação, né? Porque talvez seja o fato que mais gere a dúvida, né? Também o espanto de algumas pessoas com relação a essa fala da Cláudia Raia, dar um brinquedo sexual para uma pessoa de 12 anos de idade. Mas até nesse processo de descoberta sexual que muito acontece durante a adolescência, onde entra a questão de um contato ou não com um sextoy? Você tem razão. O sextoy ainda é demonizado até nos relacionamentos adultos, apesar deles estarem aí, né? Eu fui ler a matéria depois que você me chamou, e ela disse que tem 17 sextoys em casa. Então, é tudo muito potencializado. Mas o sextoy tem, sim, um papel muito importante numa vida mais, não vou dizer adulta, mas num momento de mais maturidade para o autoconhecimento sexual, conhecer suas zonas eróticas, descobrir no seu corpo os aspectos que dão mais ou menos prazer. É uma maneira da pessoa se apropriar do seu corpo sexual, fazendo autodescobertas, que podem ser feitas de várias maneiras, até no banho. Mas os sex toys também auxiliam nisso, mas não necessariamente são indispensáveis. É isso que eu quero dizer. Essa educação, essa descoberta, esse autoconhecimento é necessário, mas no momento certo e de uma maneira tranquila, né? A gente vê antigamente, quando o menino pequenininho mexia no seu piu-piu e, de repente, os pais ficavam desesperados, não mexe, é perigoso. É uma descoberta, e a criança tem 3, 4 anos, não tem noção do sexo como algo feio, sujo, mas está descobrindo no seu corpo. Assim também as meninas. Agora, os sex toys já introduzem algo de fora do corpo. E, nesse sentido, corre-se o risco dessa pré-adolescente, porque 12 anos é pré-adolescente, se considerar violada, se considerar intimidada naquilo que é mais, como eu falei agora há pouco, mais sagrado na vida, que é o seu próprio corpo. Então, a partir dos pais, introduzir essa ideia do respeito ao próprio corpo, e que o corpo é, sim, um corpo sexual, mas um corpo sexual da responsabilidade e do prazer. E não apenas um corpo sexual para ser usado, é um corpo para ser sentido. Então, temos que valorizar a sensorialidade, muito mais do que a sexualidade. O aprendizado sexual passa pelo sensorial, antes de ser sexual. Então, se essa criança é alimentada sensorialmente, ela já sabe definir o que dá mais ou menos prazer, e na sua evolução, no seu amadurecimento, ela vai chegar nos órgãos sexuais. Mas eu coloco, sim, mesmo que a gente não esteja discutindo o certo e o errado, eu coloco essa questão como uma questão perigosa, porque você sabe que muita gente copia a vida dos artistas, e isso não faz parte
de uma educação sexual saudável. É uma imposição de algo externo ao corpo de uma pré-adolescente. E você cita no começo da sua fala, né, Márcia, acho que uma analogia perfeita, a questão da onda e da areia, ou seja, as coisas vão surgindo naturalmente, né? O papel do pai também entender quando as coisas vão aparecendo, e não ele colocá-la, quem sabe, antes da hora, né? Exatamente. E você trazer o pai é muito importante, porque não é só de mãe para filha, de pai para filho. São pais, porque os pais amam. Os pais entre si têm um relacionamento afetivo sexual. Só o fato da criança perceber o clima de afetividade e amorização entre os pais já está introduzindo algo positivo que vai terminar no aprendizado sexual. A primeira escola de educação sexual são pais felizes sexualmente. Perfeito, então. Márcia, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Um forte abraço para você, um bom trabalho hoje e sempre. Muito obrigada, um abraço a todos os seus ouvintes. Obrigado. Assim, então, a Márcia Attic, ela que é psicóloga clínica e também terapeuta sexual, falando sobre essa polêmica envolvendo uma fala da Cláudia Raia, mas eu acho que mais importante é abordar um assunto que nas redes sempre toma uma proporção de ódio muitas vezes, né? Mas abordar de maneira um pouco mais profissional e sóbria, né? A Márcia, enquanto psicóloga clínica e terapeuta sexual, faz uma avaliação com relação à sexualidade, como abordar esses assuntos enquanto pai e mãe de um adolescente, pré-adolescente, a partir do momento de descoberta e questionamento sobre assuntos relacionados à sexualidade. Então, acho que essa polêmica envolvendo a fala da Cláudia Raia surge mais nesse sentido a gente entender e tratar sobre esse assunto de maneira mais sóbria, não necessariamente falar sobre certo ou errado, apesar de que, como destacou a Márcia, né, uma introdução como foi o comportamento, enfim, o que disse que fez a Cláudia Raia pode ser um pouco problemático, sim, na visão da Márcia Attic, psicóloga clínica e também terapeuta sexual. Muito bem, 3 horas e 46 minutos, seguimos com mais informações aqui no Boa Tarde Cidade, nessa tarde de quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025. O assunto que vem reverberando bastante desde ontem foi aquele acidente envolvendo um helicóptero e também uma aeronave, um helicóptero militar e um avião comercial perto de Washington, nos Estados Unidos. Informação que é destaque agora no G1 diz o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta quinta-feira que não há sobreviventes na colisão entre um avião comercial e um helicóptero militar perto de Washington, nos Estados Unidos. Em pronunciamento sobre o caso, Trump também partiu para o ataque político e acusou as gestões democratas anteriores de terem deteriorado o setor da aviação com contrariações abaixo da qualificação exigida e com políticas de diversidade. O presidente que disse o seguinte em um pronunciamento feito na Casa Branca: meu governo terá os padrões mais altos na aviação, temos que ter as pessoas mais espertas, não importa quem são, de qual cor são ou no que acreditam, é preciso ter talento natural e ser gênios. Perguntado por jornalistas sobre como sabe que políticas de diversidade e inclusão tiveram a ver com o caso, Trump respondeu: porque tem um senso comum e infelizmente muitas pessoas não têm. Ele criticou o governo do ex-presidente Barack Obama e a quem Trump sucedeu em seu primeiro mandato em 2017. Segundo então o presidente norte-americano, confirmado que uma aeronave da American Airlines com 64 pessoas colidiu então com um helicóptero militar e não há sobreviventes neste caso em Washington. Muito bem, 3 horas e 47 minutos. Voltamos a falar sobre a presidência, a posse do presidente da ANREC, prefeito de Lauro Miller, Valdir Fontanella, tomou posse no fim da manhã desta quinta-feira e mais cedo esteve aqui concedendo entrevista à Rádio Cidade em Dia. O presidente Valdir Fontanella falou sobre o assunto que muito provavelmente chegará às suas mãos durante este ano de mandato, né, de 2025, que é a questão da criação de uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Essa é uma pauta que a Criciúma já vem tratando há mais de 2 anos, cerca de 3 mais ainda,
por conta de reiterados casos, né? O município não possui mais uma casa de acolhimento a mulheres vítimas de violência. O motivo alegado para o fechamento dessa estrutura no passado é de que seriam poucos casos, pouca demanda para manter essa estrutura. Hoje funciona onde mulheres que buscam esse apoio por parte da Polícia Civil acabam sendo enviadas para hotéis, possuem um tratamento específico com relação a isso, mas não existe um centro de acolhimento para essas mulheres. Durante essa discussão, né, da necessidade de um espaço para esse acolhimento, surgiu a possibilidade de fazer uma casa de acolhimento regional, para que vários municípios da região e várias mulheres vítimas de violência aqui na região possam ser acolhidas em um só local. O presidente da ANREC, então, Valdir Fontanella, comentou sobre esse assunto, como que ele enxerga essa pauta e se ela já chegou de alguma maneira até o seu conhecimento. A gente não debateu com os prefeitos sobre isso, né, mas é uma pauta que é fundamental, porque todos os municípios precisam. Nós, os 12 municípios, nós temos aí em torno de 500 mil habitantes. Isso demanda também um trabalho social muito forte. Vamos debater entre os prefeitos, como eu falei, eu quero fazer com que o meu mandato seja feito do diálogo, né? Onde todos podem ter voz, vez, e nós vamos sim buscar melhorias para a nossa sociedade. Se esse é um papel para Criciúma, nós fazermos uma casa de abrigo para as senhoras que foram afetadas pela violência, nós temos que fazer. Eu acho que nós estamos aqui para dar abrigo a quem mais precisa. E é isso que nós vamos fazer. Esse então o presidente da ANREC, o presidente Valdir Fontanella, falando sobre essa pauta que deve aparecer durante sua gestão, a criação de uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Esse é um assunto que na Câmara de Vereadores de Criciúma durante a última gestão, muito também pela atuação de, por exemplo, da vereadora Giovana Mondardo, foi uma vereadora que acabou puxando esse assunto na Câmara, acabou caminhando, envolveu várias discussões, mas não foi para frente quanto à criação de um espaço. Enquanto isso, disse que o ambiente onde mulheres vítimas de violência acabam sendo abrigadas aqui em Criciúma não seria o ideal, né? Existem inúmeras denúncias de situações um pouco degradantes para acolhimento dessas mulheres, então nesse contexto surge a importância, entendimento inclusive de órgãos como a Polícia Civil, né? Da criação de um espaço para acolhimento dessas mulheres. Possivelmente também surge essa proposta no sentido de criar uma casa de acolhimento de nível regional, ou seja, não apenas para vítimas aqui de Criciúma. Muito bem, 3h51, seguimos com mais informações aqui no Boa Tarde Cidade, nessa tarde de quinta-feira. Neste fim de semana, a Unesc vai encerrar sua temporada de verão no Balneário Rincão, que foi marcada por diversas atividades. O ato de encerramento, chamado de Sunset, então ocorre neste sábado. A professora Sheila Martinhago concedeu entrevista mais cedo aqui ao Em Dia com a Cidade, falou sobre o que teremos nessa última atividade do verão de 2025, comandada pela Unesc nas areias do Balneário Rincão. Sábado teremos uma grande celebração, né, de encerramento do projeto Verão Unesc 2025, com as seguintes atrações. A partir que vai tocar uma música eletrônica animada aí para começar a noite, né? Às 19 horas temos o músico Veveto, que faz uma música com clássicos, né, da música popular brasileira e também internacional. E às 20 horas, o Bloco do Fiuí, né, com muito samba e pagode nesse clima de festa e celebração. A Sheila Martinhago também falou sobre esse mês, né, de atividades marcado então pela Unesc no município de Balneário Rincão. Foram várias semanas com muitas atividades e qual que é o balanço que a universidade faz também dessas atividades? Sim, todos os finais de semana de janeiro, né, a Unesc esteve aí aos sábados e domingos com uma série aí de atividades que envolvia esportes, recreação, promovendo, né, a saúde e bem-estar, a integração social, educação e conhecimento e a valorização também do turismo local. Nós estivemos na orla, né, da praia e também no container ali na área central, onde
temos uma praça de alimentação, né? E além disso, ainda aulas de zumba de segunda a quinta-feira à noite, né, ali no Calçadão. Essa então é a Sheila Martinhago, da Unesc, falando sobre essa iniciativa que a Universidade vem realizando ao longo desse verão aqui no Balneário Rincão, atividades de verão que terminam neste sábado no município do Rincão. 3 horas e 54 minutos. Antes de encerrar, a gente vai abordar mais um assunto aqui no Boa Tarde Cidade. Isso porque o Sebrae, em parceria com a FCDL, a FEComércio e também o Senac de Santa Catarina, anunciou recentemente o lançamento de mais uma edição do Lucra Mais, um programa que tem como objetivo fortalecer a gestão de micro e pequenas empresas do comércio catarinense. Para dar mais detalhes sobre esse projeto, está em contato conosco a Tatiane Carvalho, ela que é analista de negócios no Sebrae. Tatiane, muito boa tarde, um prazer em conversar com você. Boa tarde, é um prazer estar aqui também conversando um pouquinho com vocês sobre o programa Lucra Mais. Pois então, Tati, fala pra gente sobre como funciona exatamente o Lucra Mais, né? Tem a informação que serão em mais de 800 vagas para o estado. Como funciona esse programa e onde ele vai ser desenvolvido exatamente? Exatamente, o programa Lucra Mais, a gente já atendeu aí 800 empresários ao todo nesse processo de varejo e serviço, mais de 27 aí cidades em todo o estado. A gente trabalha dentro do programa, né, capacitações e consultorias especializadas, como tu mencionaste ali, justamente para aumentar o faturamento e também a lucratividade dessas empresas, né? É uma jornada que a gente fala do varejo, então a gente atende tanto o comércio quanto o serviço nessa jornada, e o foco dela é justamente desenvolver a competência aí dessas empresas nos aspectos de liderança, de gestão de pessoas, a parte de finanças. E agora, nessa edição de 2025, a gente tem aí um holoforte maior para a parte de marketing, vendas, trazendo posicionamento digital, trabalhando vendas, trabalhando aí inovação e inteligência artificial também para essas empresas que a gente vê aí como grande potencial para aumentar a competitividade delas. E Tatiane, esse programa ele funciona de acordo com um período em específico, ou seja, são palestras, oficinas, atividades ao longo do ano? Como funciona essas atividades para situar, né, o comerciante de Santa Catarina e fazer com que ele possa aumentar ainda mais a sua renda? Esse é um programa totalmente presencial, né, até porque a gente preza bastante pela questão do networking dos empresários. Ele acontece em 4 etapas. As 3 etapas iniciais são workshops, que a gente trabalha temas específicos, né, de inteligência artificial, posicionamento de marketing, finanças, dentro de sala de aula junto com esses empresários. E no segundo momento a gente faz então uma consultoria individual. Ele tem data programada para iniciar em cada cidade. A gente tem ali as datas já previstas para todo o estado de Santa Catarina e nós já estamos com as inscrições abertas aí para a edição de 2025. Vale ressaltar também, né, que as empresas que participaram das últimas edições, quase 70% delas tiveram de fato aumento tanto no faturamento quanto na lucratividade com o programa. Esse é um dado importante, né, Tati? Porque, vamos lá, a gente sabe que no desenvolvimento de uma empresa, às vezes pela correria do dia a dia, alguns empresários podem ficar um pouco acomodados e não vislumbrarem, né, esses caminhos para uma melhoria que resultam em uma maior lucratividade. Surge aí também, então, o papel do Sebrae de levar essa informação para os empreendedores e o resultado, então, já está confirmado nesse sentido. Exatamente, já está confirmado com sucesso aí das 2 edições que já aconteceram, e aí por isso que a gente deu uma formatada ainda melhor para intensificar na parte de inovação e transformação digital nessa nova edição, para que inclusive as empresas que já participaram tenham novas oportunidades também para estarem participando dessa outra edição. Perfeito, então. Tati, fala pra gente onde é que o pessoal pode conhecer, saber mais informações, e também o pessoal que empreende, né, pode cadastrar e participar desse programa. Legal, as pessoas podem estar buscando, né, dentro do site, que é www.sc.senac.br/lucramais, para saber um pouco mais, para já fazer as inscrições, que algum consultor nosso entre em contato para poder explicar um pouco mais de como é que funciona. No próprio site, inclusive, a gente tem as datas aí previstas e as cidades também que vão estar acontecendo, e também vale ressaltar
para quem é daqui da Grande Florianópolis, no dia 26 agora de fevereiro, às 19 horas, vamos ter aí uma palestra de lançamento oficial do Lucra Mais, aqui na sede do Sebrae de Santa Catarina, com o Eduardo Queires falando sobre os cases de sucesso das lojas Queires, vamos ter falando também sobre inovação em varejo com o Eduardo. Então fica aí o convite para eles estarem participando desse evento, que é totalmente gratuito também. Perfeito, então. Tatiane, muito obrigado pelas informações, viu? Um forte abraço para você e um bom trabalho. Obrigado, forte abraço, prazer. Essa então a Tatiane Carvalho, ela que é analista de negócios no Sebrae, falando sobre essa iniciativa que o Sebrae já desenvolve há alguns anos e que é extremamente importante. O programa Lucra Mais tem como objetivo fortalecer a gestão de micro e pequenas empresas do comércio catarinense. 3 horas e 59 minutos e com isso encerramos o Boa Tarde Cidade desta quinta-feira. Muito obrigado você que nos fez companhia até aqui. Um forte abraço e até mais. Sua tarde